Abra a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 17. Glórias a Deus. Coisa boa, né, irmãos? É nós estarmos na presença do Senhor. Glórias a Deus. Vou esperar os irmãos acharem aí. Isaías, Antigo Testamento, capítulo 54, versículo de número 17. Glórias a Deus. Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida nesta noite. Amém, meus irmãos? Sei que muitos de vocês passaram a semana toda. Alguns não conseguiram vir durante a semana nos cultos. E aproveita o domingo para se recarregar, né? Para se fortalecer. Quantos não puderam vir essa semana nos cultos estão só hoje aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Olha, bastante gente. Mas não te preocupa, Deus vai te fortalecer nesta noite. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Eu vou ler, tá? Os irmãos nem precisam usar a sua Bíblia, só para confirmar que eu estou lendo o versículo da Bíblia, tá? Eu vou ler, os irmãos vão repetir bem forte. Glórias a Deus. Amém? Diz assim em 54 de Isaías, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti. Nós vamos repetir mais uma vez, mais forte. Amém, irmãos? Porque essa palavra aqui, irmãos, eu estava estudando, é uma profecia que você está liberando para a tua própria vida. Sabia? O diabo não está feliz, tá, com a tua vida. Não está, irmãos, tá? Deus tem mostrado muitas coisas, muitas visões para mim e para minha esposa, da igreja do Senhor. O diabo não está feliz com essa igreja. Ele está furioso com esta obra. Mas esta palavra que vou pregar hoje aqui é uma mensagem profética para todos nós nesta noite. Amém? Então repita bem forte. Toda ferramenta preparada contra ti. Toda ferramenta preparada contra ti. Não prosperará. Não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti. Toda língua que se levantar contra ti. Tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Agora, olha como está lindo, irmãos, esse lugar aqui, maravilha. Repita novamente forte. Pois contra Jacó não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo, dirá Israel e Jacó, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Você crê nisso? Olhe para o teu irmão do lado e diga assim: grandes coisas o Senhor tem feito pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Vai profetizando, pela tua família, pelo teu filho, pelo teu esposo, pela minha vida, pela minha casa, pelos meus parentes. Aleluia! Então levante a mão e diga glória a Deus. Sente dando glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero ser breve nesta noite, mas esse versículo bíblico que nós lemos, esses dois versículos bíblicos da palavra de Deus, eles estão falando de um povo escolhido por Deus, aleluias, por nome Israel. Isaías profetiza a respeito desse povo dizendo: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará,
E toda língua que se levantar contra ti em juízo, o Senhor condenará. Porque esta é a palavra do Senhor que está dizendo. Aleluias. Eu já quero começar dizendo para os irmãos que esta mensagem é uma mensagem profética para as nossas vidas. O inimigo, irmãos, ele está furioso contra a minha vida e a tua vida. Muitos de vocês que estão aqui nesta noite não eram para estar aqui. Muitos de vocês já eram para estar debaixo de uma sepultura, dentro de um caixão fechado, debaixo de 7 palmos, dentro de uma gaveta do cemitério. Muitos de vocês que estão aqui não eram para estar vivos me ouvindo nesta noite. Se eu desse o microfone para cada um de vocês nesta noite, para cada um de vocês dar o testemunho dos livramentos de morte que Deus tem dado para vocês, eu tenho certeza, aleluias, que nós levaríamos a noite toda, viraríamos a noite toda, obreiros, ouvindo testemunhos de livramentos, testemunhos de proteção, testemunhos de que Deus guardou, de que Deus protegeu. Sabe por quê? Porque se você está aqui nesta noite, é porque Deus tem uma promessa poderosa para a tua vida. E eu quero começar liberando uma palavra dizendo: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quem crê, levanta a mão e diga glória a Deus. A Bíblia fala, vamos à história bíblica, que o povo de Israel, durante a liderança de Moisés, no capítulo de número 21, de Números, a Bíblia fala que o Senhor era com Moisés, e o povo começou a crescer, a prosperar, de uma maneira muito linda, ao ponto de se tornar um povo forte, um povo numeroso, um povo muito poderoso nas mãos de Deus. E a Bíblia fala no livro de Números, capítulo 21 em diante, que o povo estava bem espiritualmente. Israel, o povo de Deus, estava bem. E todas as batalhas que eles iam contra os seus inimigos, Deus dava vitória. Todas as vezes que eles se levantavam para guerrear contra os seus adversários, Deus dava vitória. Porque Deus estava com o povo. Deus estava com a nação de Israel. Aleluia. Assim como Deus está com você nesta noite. Aleluias. Se você tem tido vitória, é porque Deus tem cuidado da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que a fama de Israel, ela cresceu bastante durante esta época, ao ponto de que todos os inimigos amorreus, que eram as nações mais poderosas daquela época, foram destruídas, esmagadas completamente pelo povo de Deus. E Deus ia usando aquele povo e cumprindo a promessa de Abraão, que dizia: aonde tu pisar a planta dos teus pés, eu te dou. Aonde tu colocar tuas mãos, será abençoado. Mas aquele que tu amaldiçoar, será amaldiçoado. Aleluia. A promessa de Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos iriam seguir aquele povo, porque eles estavam obedecendo a Deus. Mas a Bíblia fala que eles lideraram e derrotaram muitos exércitos inimigos dos amorreus. E a Bíblia fala que reis grandes, reis poderosos, foram abatidos pela nação de Israel. E a fama daquele povo começou a crescer
e a se espalhar sobre toda a terra. Aleluias. E a Bíblia fala que chegou, aleluias, a fama do povo de Israel até um rei, por nome Baraque. Aleluias. Baraque era filho de Zippor e era rei da cidade de Moabe. E de repente chegou a notícia até Baraque de que a nação de Israel já tinha destruído todos os seus inimigos e estava indo em direção à terra de Moabe para tomar posse daquela terra que Deus também tinha prometido para eles. Mas a Bíblia fala que quando Baraque, o rei de Moabe, ouviu falar da nação de Israel, ele tremeu as pernas, ele ficou apavorado, e ele chamou os seus príncipes, os seus conselheiros, e disse assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse povo de Israel, esse povo que saiu da terra do Egito, aleluia, eles cresceram, eles estão poderosos, eles estão armados até os dentes, e eu estou com medo dele. E os príncipes de Baraque diziam assim: mas por que, ó rei, tu estás com medo desse povo? Aí Baraque diz: sabe por que eu tenho medo? Eles servem um Deus, Criador dos céus e da terra, e Deus prometeu que aonde eles pisarem, Deus vai entregar a terra nas mãos deles. Aleluia. Que bom que você já está entendendo a mensagem. E a Bíblia fala que Baraque se reuniu com seus príncipes e disse assim: olha, nós temos que parar esse povo, nós temos que parar, aleluia, a marcha deles. Se eles chegarem até a nossa terra de Moabe, eles vão nos matar, eles vão nos destruir. Aí alguém grita no meio dos príncipes de Baraque e diz assim: o que nós podemos fazer para destruir com esse povo? O que nós podemos fazer para parar esse povo de marchar, para não nos matar e não nos destruir? A Bíblia fala que algumas pessoas diziam assim: olha, nada para esse povo, não tem arma, não tem flecha, não tem canhão, não tem nada que pare esse povo. Os reis amorreus e cananeus, os gigantes da terra, foram abatidos por esse povo. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra nesta noite em nome de Jesus. Levanta a mão em nome de Jesus. A primeira profecia que eu quero liberar nesta noite é: ninguém vai parar esta igreja, Assembleia de Deus Belém. Deus levantou esta obra para o nome dele ser glorificado. E a Bíblia fala que eles disseram: nada pode parar esse povo, porque Deus está na frente deles. E a Bíblia fala que de repente, meus irmãos, Baraque se reúne com os príncipes novamente e diz assim: olha, eu quero dizer o seguinte, o que nós podemos fazer é contratar um profeta, alguém que já foi profeta no meio deles, para vir e jogar uma maldição, uma feitiçaria sobre esse povo. Porque se lançar feitiçaria, um profeta do meio deles, de repente esse povo vai parar e nós vamos alcançar vitória. Eu peço um pouquinho de retorno, por gentileza, aqui por causa da minha garganta. E a Bíblia Sagrada fala que de repente, meus irmãos, eles souberam, o rei Baraque soube através dos seus príncipes, que tinha um profeta, aleluia, por nome Balaão. Aleluia, Balaão era profeta do Senhor. E a Bíblia fala que Balaão, ele tinha se desviado dos caminhos do Senhor, e tinha se envolvido na feitiçaria, tinha se envolvido na macumbaria, tinha se envolvido na magia negra, tinha se envolvido no espiritismo. E a Bíblia Sagrada fala que foram até a casa de Balaão. Aleluia. Balaão era filho de Beor,
e habitava em uma cidade chamada Petó. Petó ficava à beira do rio da cidade de Israel. E a Bíblia Sagrada fala que os príncipes foram até Balaão, mas Balaque, o rei de os Moabe, chamou os seus príncipes e disse assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vão até Balaão, esse profeta que está desviado, mas que ouve ainda a voz de Deus, porque Deus ainda estava falando com Balaão. E pega alguns presentes, pega algum ouro, pega prata, pega joias preciosas, pega uma quantidade de dinheiro e vai até esse profeta chamado Balaão. Chega para ele e entrega a mensagem assim para ele, dizendo: o rei Balaque da cidade de Moabe manda te presentear com esse ouro, com essa prata, com essas joias, porque ele precisa de um trabalho teu. Balaão olha para aqueles príncipes e diz assim: qual é o trabalho que Balaque precisa para me fazer? Aí aqueles príncipes olham para Balaão e diz assim: Balaão, o profeta do Senhor, Deus, ali o Balaque manda te dizer o seguinte, que ele precisa que tu vá até onde está Moabe, até onde ele está, e suba em cima de um monte e lance uma maldição sobre a nação de Israel. Meu Deus, a Bíblia Sagrada fala que Balaão diz assim: olha, eu preciso consultar Deus para ver se realmente ele quer que eu vá e faça isto. A Bíblia Sagrada fala que Balaão pegou e disse assim: olha, tem umas camas aqui em casa, tem um quarto de hóspede, vão dormir, descanse à noite e eu vou orar a Deus, aleluia, porque mesmo desviado, Balaão ainda tinha temor do Senhor e ele tinha medo de Deus pesar a mão sobre ele. E a Bíblia Sagrada fala que aqueles homens foram dormir, os príncipes de Balaque. Balaão foi buscar o Senhor e pela manhã cedinho, Balaão se levanta e vai em direção, aleluia, a Balaque, o rei de, aleluia, em direção aos príncipes de Balaque, e diz assim: olha, esta é a mensagem do Senhor que ele falou comigo. A Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, aleluia, que o Senhor falou com Balaão no capítulo de número 22, aleluia, e o Senhor chamou Abraão, o anjo do Senhor se apresentou a Balaão e disse assim: Balaão, não vá amaldiçoar aquele povo que eu já abençoei. Aleluia! Eita, glória a Deus! Eu quero liberar uma palavra nesta noite em nome de Jesus, porque Deus me usa assim, irmãos. Enquanto estou pregando, eu profetizo. Levanta a mão em nome de Jesus. Eu quero profetizar nesta noite que nenhuma maldição vai tocar na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu filho, nos teus descendentes. Você crê? Levanta a mão e diga glória a Deus. E a Bíblia fala: os príncipes de Moabe voltam até Balaque, o rei de Moabe, e diz: olha, rei, eu tenho uma notícia triste para te dar. E o rei Balaque diz: qual é a notícia? A notícia que eu tenho para te dar é o seguinte: Balaão, ele não quis, aleluia, vir para amaldiçoar o povo de Israel. A Bíblia fala que Balaque pensou, analisou, refletiu e disse assim: eu vou tentar a segunda vez e vou oferecer mais subornos para esse homem profetizar maldição para Israel. A Bíblia fala que Balaque prepara outros príncipes mais bonitos, formosos, com mais ouro, mais prata, mais riqueza, mais camelos, mais jumentos, e diz assim: olha, vão de volta até Balaão, que está à beira do rio, e ofereçam para ele toda esta riqueza, e diz que eu vou recompensar ele poderosamente se ele me obedecer. Lá vai os príncipes de Balaque, e eles atravessam aquela campina, aquele deserto, e chegam na casa de Balaão à beira do rio. E a Bíblia fala no capítulo 22 de Números, que eles chegando ali, eles disseram: olha, Balaão, a mensagem do rei para ti é o seguinte: ele viu que tu não quis ir para amaldiçoar Israel, mas ele nos mandou para nós vir aqui e te oferecer mais riqueza, te oferecer mais ouro, te oferecer mais prata, te oferecer mais bronze. Eu quero ficar perto dos obreiros. Te oferecer mais coisas valiosas.
roupas de púrpura, roupa de linho. Você vai nadar no ouro e na riqueza, vai ter do bom e do melhor. Mas tu precisa obedecer à voz do rei Balaque e amaldiçoar o povo judeu, a nação de Israel. A Bíblia fala que Balaão chama eles de novo e diz: olha, vão, durmam no mesmo quarto que vocês dormiram a outra vez, e vocês vão descansar, e eu vou orar e consultar o Senhor. A Bíblia fala que assim Balaão fez. Ele foi orar e consultar o Senhor. E a Bíblia fala, pastor Elias, que pela manhã Balaão veio e disse assim: olha, eu ainda não ouvi a voz de Deus, eu preciso, aleluias, ouvir a voz de Deus. Mas Deus não falou com ele. E a Bíblia Sagrada fala que mesmo ele não ouvindo a voz de Deus, aleluia, ele ficou meio que nervoso, estressado, preocupado, porque ele ficou ganancioso, ele ficou com o coração naquele ouro, naquela prata, naquela riqueza, aleluia, aleluia, a soberba subiu para a cabeça. Mas de repente Deus fala com Balaão, e a voz de Deus soa para ele dizendo assim: Balaão, e ele disse: fala, Senhor, prepara a tua jumenta e vai aonde está Balaque. Pode acompanhar esses príncipes, mas a mensagem do Senhor para a tua vida é o seguinte: não fala nada, aleluia, só fala o que eu te disser para tu falar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que Balaão diz assim: eu vou com vocês. E a Bíblia fala que os príncipes ficaram felizes, ficaram alegres, e eles se prepararam na manhã cedinho. Balaão, durante a noite, preparou a jumenta, colocou a cancela na jumenta, a jumenta que acompanhava ele desde muito novo. E a Bíblia fala que Balaão saiu em direção do deserto, em direção à cidade de Moabe, para se encontrar com Balaque. E a Bíblia Sagrada fala que quando Balaão estava no meio do caminho, já próximo daquela cidade de Moabe, a palavra de Deus nos diz que a ira de Deus se acendeu contra a vida de Balaão. Para ser mais claro, Deus ficou furioso com Abraão, porque Deus viu que Abraão estava indo para amaldiçoar o seu povo. Balaão estava indo com interesse nas riquezas, com interesse no ouro, com interesse da prata, com interesse em ficar bem sucedido, em ser famoso e, aleluias, crescer na vida de maneira injusta. E a palavra de Deus fala que Deus se acendeu a ira contra ele. E a Bíblia Sagrada fala que Balaão nem deu bola, continuou seguindo com os príncipes em direção a Moabe para conversar com Balaque, rei de Moabe. E a Bíblia Sagrada fala que de repente, meus irmãos, o anjo do Senhor, o próprio Deus, de maneira teofânica, a manifestação sobrenatural de Deus é a teofania. E a Bíblia Sagrada fala que Deus, ele se transformou em um anjo, e ele desceu, aleluia, no meio daquele caminho onde Balaão estava indo para a terra de Moabe. E a palavra do Senhor fala que aquele anjo parou e desembainhou uma espada flamejante de fogo, e de repente a jumenta que estava carregando Balaão, olha só, Balaão estava em cima da jumenta, a jumenta estava levando ele, tinha 2 moços do lado dele que eram servos dele, tinha os príncipes de Balaque do lado, uma comitiva indo em direção, aleluia, à terra de Moabe. De repente, quando aquele anjo parou no meio do caminho, a jumenta viu e Balaão não viu, e aí a jumenta parou, ficou estacionada, ficou travada, mais ou menos que nem o Lucas, e aí não ia nem para frente, não ia nem para trás, aleluia. E nos diz a Bíblia Sagrada que Balaão ficou furioso e deu uma varada na jumenta e diz: vai jumenta, anda para frente, tu quer parar agora? Tu não vê que eu vou ficar rico? Tu não vê que eu vou alcançar coisas boas para nós? A jumenta, ela tentou ir pelo lado da campina do deserto, e o anjo do Senhor apareceu do lado da campina, e a jumenta parou de novo, e Balaão deu outra varada na jumenta. Eita, homem cego espiritualmente, aleluia. E Balaão não estava vendo o anjo, irmãos, e a Bíblia
Bíblia Sagrada nos diz que de repente a jumenta, ela viu que não podia ir por aqui pela campina, ela entrou por um outro caminho estreito, nos diz a Bíblia Sagrada, do deserto, cheio de rochas e pedras grandes. E quando ela entrou naquele caminho estreito, nos diz a Bíblia Sagrada que um anjo do Senhor que estava na campina, ele foi para o meio do caminho estreito, e ele ficou no meio do caminho, aleluias, e a jumenta ficou parada na frente dele, e o anjo com a espada na mão, para tirar e cortar fora a cabeça de Balaão, porque estava desobedecendo a Deus. E nos diz a Bíblia que quando a jumenta viu aquele anjo, e ela tentou ir para a direita, tinha rocha, não conseguiu. Ela tentou ir para a esquerda, tinha rocha, não conseguiu. Nos diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 22 de Números, que aquela jumenta, ela deitou a sua barriga no chão e ficou parada. Balaão se levantou furioso, pegou a vara que tinha nas mãos, já tinha batido 2 vezes naquela jumenta, e lascou vara com vontade no couro daquela jumenta. E aquela jumenta, irmãos, foi judiada de maneira tremenda. E de repente, quando ele bateu a 3ª vez na jumenta, Deus viu que Balaão estava cego espiritualmente e não estava vendo o anjo na sua frente. O Espírito de Deus abriu a boca da jumenta, e a jumenta começa a falar com Balaão e diz assim: Balaão, por que tu me bates, profeta Balaão? Tu não vê, Balaão, que eu estou te livrando de um anjo que quer te matar, quer passar a espada, porque tu está desobedecendo a Deus? A Bíblia fala que Balaão ainda estava cego, e acaba de xingar mais a jumenta, e diz: ah, jumenta desgraçada, miserável, tu sabe que eu queria passar aqui, e tu parou, estacionou, travou, e não vai para frente. Se eu tivesse uma espada aqui, eu ia cortar tua cabeça fora. Nos diz assim a história, e a Bíblia fala que Deus levanta novamente a jumenta e diz assim: mas o que eu te fiz, Balaão? Eu estou contigo, te servindo, te carregando desde muito novinho, e eu nunca fiz mal para ti, eu só te carrego, eu só te ajudo. Quando de repente a jumenta termina de falar isto, a Bíblia fala, pastor Elias, que o anjo do Senhor abriu os olhos de Balaão, que estava cego, e Balaão abre os olhos espirituais, e ele enxerga o anjo do Senhor na frente, com uma espada desembainhada para matar ele. Quando Balaão enxerga aquele anjo, a Bíblia fala que Balaão se ajoelha e diz: ó Deus, tem misericórdia, eu não tinha enxergado, aleluia, o Senhor na minha frente, aleluia, por isso que eu bati na jumenta, por isso que eu queria matar ela. O anjo do Senhor olha para Balaão e diz assim: olha, Balaão, a palavra do Senhor para ti é o seguinte: não desobedece a voz do Senhor, não desobedece, aleluia, aquilo que Deus falou para ti, aleluia, não vá amaldiçoar o povo que eu já abençoei. Meu Deus, eu tenho uma coisa para dizer aqui nesta noite. Já faz algumas noites que Deus tem me dado visões com esta igreja, para mim, para minha esposa, e com certeza para os demais pastores. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus tem me mostrado em visão espiritual muitos trabalhos feitos para esta igreja parar, trabalhos de feitiçaria, trabalhos de macumbaria, trabalhos de magia negra, oferendas satânicas na esquina, aleluia, pessoas que querem ver o mal e querem ver esta obra parar. Por quê, pastor Nilton? Porque esta obra aqui, Assembleia de Deus Belém, ela foi levantada não por mãos de homem, ela foi levantada pelo Espírito Santo. Levanta a mão em nome de Jesus. Através desta igreja, Deus tem abençoado muitas famílias aqui em Veranópolis, no estado do Rio Grande do Sul, e o diabo está dizendo assim: eu estou lançando maldição, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Mas eu quero liberar uma palavra agora, Satanás: esta igreja não vai parar. Ei, Caramanai, levanta a mão, irmãos, levanta. Sabe por que muitas coisas estão acontecendo na tua casa, na tua família? E você olha e diz assim, você que é espiritual, diz assim: pastor Nilton, olha, está acontecendo umas coisas estranhas lá na minha casa, na minha empresa, no meio da minha família, e não é coisa natural, é coisa sobrenatural. Sabe por quê? É milhares e milhares de demônios que estão sendo lançados contra esta igreja, para destruir, para matar, para lançar enfermidade e para acabar com a tua vida e com a tua família. E dizer assim: eu venci. Não venceu não, Satanás. Esta igreja, ela já foi abençoada por Deus, e o diabo não vai parar.
Adora a Deus, glorifica a Deus só um minuto. Aleluia. Levanta a mão, todos. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua de maldição contra a tua vida e família não vai prosperar, porque o Senhor de Israel é contigo. E a Bíblia Sagrada fala que Abraão desobedeceu a Deus, e ele continuou indo, pastor Elias, em direção a Balaque. E nos diz a Bíblia Sagrada que mesmo que ele pediu perdão, ele continuou indo a Balaque. E ele chegou, irmãos, até Balaque. E nos diz a Bíblia que Balaque, o rei de Moabe, quando viu que Balaão veio, aleluia, ele imaginou no seu coração e disse assim: se corrompeu. Balaque disse assim, ele aceitou a proposta. Balaque disse assim, ele aceitou a oferta. Eu imagino Balaque dizendo assim quando estudava: esse aí realmente está um profeta desviado. E nos diz a Bíblia que Balaque disse assim: eu vou trazer 7 ovelhas virgens, alguns carneiros, alguns bois, e vou oferecer o holocausto. E depois que eu oferecer esse holocausto, eu quero que tu, Balaão, suba comigo em cima de um monte. E de cima desse monte aqui de Moabe, tu vai ver o povo que eu quero que tu amaldiçoe. A Bíblia fala que Balaque ofereceu os 7 novilhas, os bois, os carneiros, e subiu o pastor Elias em cima do monte. E nos diz a Bíblia que em cima desse monte Moabe, Balaão e Balaque conseguia ver toda a nação de Israel acampada nas planícies do deserto. Eles estavam, toda a nação acampada na planície do deserto, se preparando, porque era costume assim no tempo antigo. Quando eles iam entrar em um lugar, numa cidade, eles iam, os soldados, e se acampavam à beira daquele lugar, daquela cidade, e se preparavam, se armavam até os dentes, para a voz de comando, para eles entrar e destruir tudo. E Moisés disse assim, que era o líder de Israel: fica aqui embaixo, na entrada da campina de Moabe, e na hora que Deus dizer, entra em Moabe e mata Balaque, nós vamos entrar. E Balaque queria amaldiçoar antes de eles entrar. Entendeu o mistério? É assim que é o diabo, irmãos. Ele quer destruir a tua vida antes da vitória. Ele quer destruir a tua casa antes da bênção. Ele quer destruir a tua vida antes da porta aberta. Ele quer destruir a tua vida antes de aparecer grandes coisas para a tua vida. Mas o diabo perdeu. O diabo perdeu mais uma vez. Aleluia. Eu estou debaixo de oração aqui. Eu quero dizer, o diabo perdeu mais uma vez. Esta igreja já foi abençoada pelo Deus que criou os céus, criou a terra, criou o mar e manda no inferno. E a Bíblia fala que Balaão sobe. E diz a Bíblia que Balaão se preparou. Os príncipes de Balaque em volta, Balaque do lado. O holocausto já tinha sido oferecido. E a Bíblia fala, pastor Elias, está ali. Quando Balaão vai tentar abrir a boca e profetizar maldição contra Israel, a Bíblia fala que Deus troca a língua e a mensagem de profecia. Aleluia. Balaão se prepara, e quando ele vai tentar lançar a primeira palavra de maldição contra Israel, a Bíblia fala que Deus, aleluia, troca a palavra da boca de Balaão, e Balaão diz assim: assim diz o Senhor, eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. Estou sentindo a glória de Deus aqui. Aleluia.
Eu sei que eu estou lutando com o diabo, os demônios aqui terríveis, espirituais, que vocês não veem. Mas esta palavra é profética. O diabo não vai parar a tua vida, o diabo não vai parar a tua história. Aleluia, é Deus que está escrevendo a história da Assembleia de Deus Belém, aleluia. Enquanto eu orava lá em casa, o Espírito de Deus dizia assim: Nilton, meu servo, tem muitos lugares, tem muitas igrejas, tem muitas pessoas que estão com inveja da Assembleia de Deus Belém. Mas não te preocupa, meu filho, quem levantou esta obra não foi homem, quem levantou esta obra foi Deus. E se eu levantei, pode se levantar até o inferno, a vitória é da igreja. Aleluia. Balaque fica furioso, e Balaão lança a segunda profecia. Deus troca a palavra dele e transforma em parábolas. Balaão lança a terceira profecia para amaldiçoar o povo, e não consegue. Aí a Bíblia fala que Balaão se prepara e diz assim: a riqueza está aí, o ouro está aí, eu posso mudar a minha vida se eu conseguir amaldiçoar esse povo. Ele tinha se corrompido. É triste, irmãos, mas o diabo às vezes contamina o coração de homens de Deus que estão junto com a gente. O diabo às vezes contamina o coração de pessoas que estão servindo a Deus junto com a gente. Por quê? Porque pessoas que estão junto com a gente sabem, aleluia, que o segredo é Deus. E o diabo queria usar Balaão para amaldiçoar o povo que Deus já tinha abençoado. E a Bíblia fala que quando Balaão se prepara para dar a quarta profecia, aleluias, e quando ele abre a boca e grita, Deus troca a palavra da língua dele, e ele diz assim: pois assim diz o Senhor, aleluia, contra Jacó não há encantamento, nem adivinhação contra Israel, porque fazendo Deus, quem impedirá? Aleluia. Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra profética poderosa nesta noite. Deus manda dizer para cada um que está aqui nesta noite: assim diz o Senhor nesta noite, aleluia. O mal que fizeram para a tua vida, na macumbaria, na feitiçaria, Deus vai fazer o feitiço voltar contra o feiticeiro, porque a bênção de Deus está liberada sobre esta igreja nesta noite. E te prepara para aquele que fez o mal vir pedir perdão e reconhecer que Deus é Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sharamana, Sheikaramana, Sheikaramana, Sorianda, Jurimana. Meu Deus, a glória de Deus está nesse lugar, irmãos. Tudo que você tem sentido são obras e setas do diabo para destruir a tua vida, mas ele não vai destruir, aleluia, porque a igreja ela segue caminhando, a igreja ela segue marchando, a igreja ela segue trilhando em direção ao céu. E quando nós seguimos firme, não tem encantamento, não tem feitiçaria, não tem macumbaria, não tem mal, não tem trabalho na esquina, aleluia. Pode até pegar o teu nome e colocar debaixo de 7 palmos, acender 7 velas, 7 dias, 7 sacrifícios, mas não vai atingir a tua vida, porque o Deus criador dos céus e da terra, ele está com a tua vida. Você crê? Você crê? Levanta a mão e diga glória a Deus. Louva a Deus, pastor Elias. Vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus. Em nome de Jesus, quem precisa de oração, por gentileza, vem aqui na frente. Eu tenho poucos minutos para a gente orar. O pastor Eurico vai fazer uma oração poderosa nesta noite, que o Espírito de Deus vai direcionar ele. Eu lutarei e vencerei o inimigo. O quê? Eita maravilha! Isso, levanta a tua Bíblia. Eu lutarei e vencerei o... Eita exército forte! Espada, com esta espada eu vou. E o inimigo vou derrotar, cantando, dando glória, aleluia. A
vencedores. Eu luto. Há uma promessa de Deus para este povo. Eu lutar com esta. Aqui está. Com esta espada eu vou lutar e o inimigo vou derrotar.